Deus Todo-Poderoso, bendito e eterno, ajuda-nos mais uma vez, Pai. Estamos aqui entre esses irmãos aqui, esse grupo de irmãos aqui, em Igarapé. Ó Deus, onde o Senhor tem nos dado esse lugar para ministrar a Tua palavra. Abençoa os irmãos daqui, que a graça do Senhor Jesus possa estender a todos os irmãos que fazem parte deste ministério. Abençoa os irmãos lá também de Vespasiano. Abençoa os irmãos de Juatuba. Abençoe também os irmãos de Ibirité, Jardim Jatobá, Jardim das Rosas. Abençoa os irmãos de Mário Campos, Sarzedo, Citrolândia, aqui em Igarapé, e outros lugares que nós temos irmãos espalhados na região de Betim. Abençoe todos os irmãos, ó Pai, e a todos aqueles que estão longe, também que fazem parte desse ministério. Os irmãos lá também ali de Ribeirão das Neves também, Senhor. Abençoe eles, que a graça do Senhor Jesus possa tomá-los, no nome do Senhor Jesus. Abençoe-nos através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, neste dia na qual nós estamos vivendo, necessitados da Tua graça, da Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras. Glória a Deus. No livro de São Mateus, capítulo 23, versículo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13. Glorificado seja o Senhor. Glória a Deus. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, ou aqueles que aceitam. Ai de vós, condutores cegos, pois dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada. Nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro, o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai querido, nesta hora, a falar um pouco da Tua preciosa palavra. Ó Deus, nos ajuda. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Aqui está a Tua palavra. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ela é a verdade absoluta para nós. Nós temos o absoluto aqui. Deus Todo-Poderoso, confirma a Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Ainda no capítulo 23 de São Mateus, no verso 23, diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, na verdade, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o teu interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nós faríamos isto como eles fizeram com eles para derramar o sangue dos profetas. Pois assim vós mesmo testifica que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e a crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Balaquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredeja aqueles que são te enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar com os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das tuas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui está um peso da palavra do Senhor Jesus Cristo no dia em que ele estava pregando esse sermão, um dos sermões mais pesados de Jesus. Foi quando ele pregou para os pregadores, quando ele pregou para os ministros, quando ele pregou para a liderança, quando ele pregou para os guias, para aqueles que conduzem o povo. Para eles, Jesus Cristo tomou um sermão pesado. Porque aqui nesta escritura nós vemos que o Senhor Jesus está censurando os escribas e fariseus. Jesus aqui, neste sermão, na qual ele se dirige para os pregadores, para os ministros do seu dia, Jesus aqui está censurando, mostrando o que na verdade eles eram e mostrando o que na verdade o povo não sabia do que eles eram. Jesus aqui estava desmascarando todos esses fariseus e escribas, lhes dirigindo como hipócritas. E, no entanto, Jesus
estava mostrando para o povo o que o povo não conseguia ver neles. Jesus, sendo Deus, ele estava desmascarando aquele espírito religioso nos quais eles estavam atrapalhando o reino dos céus. Jesus chegou a dizer que eles chegam até ficar na porta e nem deixa aqueles que estão tentando entrar, nem eles mesmos entram. Jesus está falando de que eles são pessoas que, na verdade, sua descendência foi de pais que agiram e que se uniram na mesma condição. Jesus se referiu aos seus antepassados. Jesus se referiu aos seus parentes no passado. Jesus se referiu à sua linhagem, que era a mesma linhagem que tinha matado Abel, e a mesma raça, a mesma linhagem que tinha matado Zacarias entre o templo e o altar. Jesus aqui está desmascarando toda a farsa religiosa de todos esses escribas e fariseus, que nos quais estavam diante do povo, mas que o povo não sabia quem estava diante deles. E aqui Jesus, sendo a palavra, estava desmascarando, desnudando, mostrando para o povo o que realmente existia no interior deles. Jesus aqui estava mostrando o que realmente existia no seu espírito. Jesus estava mostrando de onde eles eram, de qual raça eles vieram, e que atitude eles tomavam e que outros tomaram também. Jesus aqui está censurando esses escribas por vários crimes religiosos, por vários crimes espirituais. Jesus aqui está chamando os escribas que a sua religião, que a sua ação e suas obras eram todas feitas perante o povo em termos de hipocrisia. Vejam bem, nós vemos que Jesus Cristo aqui está falando que eles também faziam um proselitismo, corria de uma banda para outra para fazer um prosélito. E aqueles que aceitavam aquele proselitismo fazia-se mais 2 vezes filho do inferno de quem aquele que fez. Aqueles que aceitavam aquilo se tornaram mais 2 vezes filho do inferno do que aquele que foi lá fazer o proselitismo. Então Jesus está falando que eles também eram políticos. Eram homens que trabalhavam na área da política. Jesus também falou da situação deles, do testemunho. Jesus estava falando que eles estavam adornando os sepulcros, os túmulos dos profetas que anteriormente falaram com eles. E, no entanto, eles chegam no túmulo, tiram o chapéu e dizem: que coisa! Se nós existíssemos no tempo desses, nós nunca jamais faríamos uma coisa dessa. E Jesus disse: pois vós são da mesma linhagem, é da mesma raça, é da mesma qualidade de espírito, é da mesma condição espiritual, porque vocês estão fazendo o mesmo que eles fizeram. Vocês são paredes branqueadas, vocês são sepulcros caiados, que por fora parecem estar bem bonitos e pintados, mas por dentro está cheio de rapina, cheio de imundícia. Vocês estão atrapalhando o trabalho de Deus.
Vocês estão atrapalhando o trabalho dos céus. Vocês estão ficando na porta e nem vocês entram e nem deixam os outros que querem entrar. Hipócritas, guias, cegos, raça de víboras. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Jesus aqui está censurando todos esses que estavam ali naquele dia, desmascarando, desnudando toda a hipocrisia e farsa do mundo espiritual religioso. Jesus pregou esse sermão direto aos ministros, direto aos escribas, direto aos fariseus. Agora, vamos observar o nosso dia. Vamos observar o nosso tempo em que nós estamos vivendo. Vamos observar a hora em que nós estamos vivendo. O profeta irmão Branham diz que o tempo que nós estamos vivendo foi exatamente o mesmo tempo que Amós, o profeta, filho de Num, estava contemplando Samaria. E Amós, aquele grande profeta, aquele homem separado de Deus, quando ele olhou para Samaria, diz o profeta na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, disse que os olhos dele se esmiuçaram e olharam os pecados que estavam sendo cometidos na cidade. Os olhos daquele profeta não ficou fascinado com as coisas, aqueles olhos não ficou fascinado com os prédios, não ficou fascinado com as sinagogas, não ficou fascinado com isso, mas ele levantou uma voz. Aquele verdadeiro profeta levantou uma voz, um peso. E as pessoas naquela cidade não tinham costume de tal asseveração, de tal, como se diz, de tanta tamanha severidade da parte de Deus. E ele levantou a voz contra aquele povo. Nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós observamos que houve um homem da parte de Deus enviado para esta era, cujo nome é William Marion Branham. Pela graça de Deus, nós cremos nele ser o mensageiro para esta era. Cremos ser ele o mensageiro que tem a mensagem que precursa a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos a certeza do nosso coração que sua mensagem foi baseada totalmente nas Escrituras. Amém. Temos a certeza de que seu evangelho não foge nem um pouquinho do verdadeiro evangelho pregado pelo apóstolo São Paulo. Temos certeza de que suas revelações, suas visões foram totalmente provadas por Deus. Temos certeza de que o seu nascimento foi algo sobrenatural, de algo que aconteceu. Amém. Temos certeza absoluta daquela voz que disse para ele, quando ele tinha 7 anos de idade, que foi buscar água para seu pai no rio, para fazer aquela destilação daquela bebida. Aos 7 anos, quando ele estava com aqueles 2 galões, e sentou debaixo de um pé de álamo para descansar um pouco, quando ouviu no cume da árvore balançar e um vento rodopiar a árvore e uma voz sair de dentro daquele torvelinho dizendo: nunca fumas, nunca bebas e nunca corrompa teu corpo com nada, pois quando tiveres mais velho, terei uma obra